Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha também, que está aqui na casa, representante também dos vereadores mirins, seja muito bem-vinda sempre aqui. Quero também cumprimentar a vereadora Alexandre Matias e dizer que a gente tem muito orgulho na nossa federação partidária pelo trabalho que você desenvolveu na Secretaria de Educação. Sou testemunha de todas as vezes que a gente procurou para resolver os problemas nos educandários e sempre muito atento e muito solícito em resolver. E também vejo que esse já é o posicionamento da secretária que está substituindo, porque quando recebemos da comunidade da Água Verde a reclamação no final de semana, logo mandei mensagem e a gente viu que foram lá para encaminhar a situação, nos deram um retorno também. Eu acho isso muito importante, porque acho que a comunidade começa a perceber cada vez mais que não é em cima do ódio, da polarização odiosa que a gente vai resolver nada, mas é em cima do trabalho sério, do trabalho de dia após dia para que a gente consiga o resultado, porque as próprias conjunturas dos processos sociais e políticos fazem com que os avanços sejam lentos e sejam gradativos. Falando em avanços, quero agradecer de coração a sensibilidade de todos nessa casa pelo reconhecimento hoje desse projeto do cooperativismo, que é muito importante, sim, um reconhecimento, uma justiça histórica que a gente fez nessa manhã. Quero também, vereador Maurício, que também tem sido parceiro nessa pauta que eu vou falar na sequência, até por ser morador da região sul, nós recebemos, eu tenho uma luta muito forte aqui, por vários movimentos e vários grupos que muitas vezes dentro de uma política tradicional não são valorizados, não são reconhecidos. E dentro do movimento do skate, que inclusive muita gente desconhece, mas houve, a nossa cidade chegou a ter uma lei municipal que proibia a prática do skate, uma coisa bizarra que aconteceu aqui, que já foi revogada. Mas a gente tem construído junto com o movimento dos skatistas várias lutas na nossa cidade para a manutenção de espaços públicos existentes e fizemos diversas indicações no nosso mandato para o sistema de iluminação, para também a gente conseguir espaços específicos, como aconteceu no terminal da Água Verde, onde a gente fez uma indicação para que isso tivesse. E agora a gente recebeu uma demanda semana passada no nosso gabinete de alguns representantes, quando houve essa divulgação em relação ao Parque Artex, e por enquanto a gente ainda tem muitas dúvidas como algumas coisas vão acontecer, mas uma solicitação para que a gestão pública também pensasse sobre a possibilidade de termos uma pista de skate, porque todos esses que praticam na região sul da cidade ficam complicados de terem acesso a um espaço, tem que fazer o deslocamento. E a gente achou super justa e legítimo essa manifestação, então estamos fazendo encaminhamento, estamos também, através de indicação dos instrumentos que a gente tem, colocando esse pleito para frente, porque é essa política que eu acho que é importante da gente fazer, com seriedade, com construção coletiva. Quero também, nesse sentido, destacar o seguinte: eu tenho um entendimento muito claro, e eu respeito todo mundo, eu não sou um cara que vocês vêm falando de nada, mas eu não posso permitir que algumas narrativas que são colocadas na internet sejam distorcidas. Quando essa casa, na semana passada, fez a votação em relação aos servidores, em relação às questões como o Vale Alimentação, eu votei de forma favorável, com muito orgulho, porque, inclusive, entendo que é uma contradição a gente tem um sistema de vale alimentação aqui na casa com valor e para os servidores lá serem colocados de uma forma diferente. E eu tenho um posicionamento histórico em relação à valorização dos servidores. E me assusta que determinadas pessoas e grupos políticos queiram e pensem em administrar essa cidade com tanta insensibilidade social e que não coloquem na sua plataforma a valorização do servidor. A gente tem que desmistificar isso. Nós precisamos de servidores públicos devidamente valorizados e reconhecidos para desenvolverem as políticas públicas, porque eles estão lá na linha de frente atendendo a comunidade. Fiz votos aqui, como em relação lá ao FGTS dos professores, como na reforma da Previdência, tentei, através de algumas emendas, entendia que tinha que discutir a reforma da Previdência, mas votei contra o projeto porque algumas emendas que eu achava que eram importantes de transição, que a gente apresentou e por poucos votos não foram aprovadas, eram necessárias e mais justas com os servidores públicos. Então, assim, não pode, meus colegas, ter uma situação distorcida, em rede social. Não, eu acho que quem tem que explicar, e aí cada um faz a sua manifestação, não é quem votou favorável, não, é quem votou contra. Com certeza uma parte aí. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, muitas vezes a gente é questionado, obviamente, pelos votos que aqui a gente faz na Câmara de Vereadores, é óbvio, e temos que ser cobrados por quem nos colocou aqui, pela população, não diferente também alguns servidores nos cobraram pelo posicionamento favorável. Agora, deixa claro de que foi a condição que foi trazida aqui, de regime de urgência, inclusive, da forma que foi trazida, e eu jamais, meu posicionamento sempre é o mesmo,
coerente e em favor dos servidores, em favor dos trabalhadores. Eu queria o vale alimentação de R$2.000, se fosse possível. Eu queria muito mais do que aquilo que foi ofertado. Agora, a condição que se trouxe foi aquela. Entre votar nada, 0%, optei em votar favorável em favor dos servidores, em favor dos trabalhadores. Porque eu não voto contra os servidores, não voto contra os trabalhadores. Então, o voto automaticamente se justifica. Fui cobrado, mas nós queríamos tanto, nós queríamos tanto. Óbvio, se tivesse tido essa condição, mas a condição que se chegou, né, foi aquela. Então, entre 0% e aquilo que se teve, eu votei em favor dos servidores e dos trabalhadores. Feito uma parte também, vereador Almir. Com autorização do vereador, ou sem a parte, presidente dessa casa, vereador Almir Vieira. Vereador Bruno, quero parabenizar Vossa Excelência pela sua justificativa e pelo seu trabalho que vem desenvolvendo sempre na defesa do servidor. Essa casa não é diferente. Obviamente que às vezes saem distorcidas, como Vossa Excelência mencionou, algumas informações que causam aí um transtorno muito grande para os parlamentares. E nós temos que ter um entendimento que ninguém aqui está para fazer maldade ou coisa parecida. Nós queremos aqui o bem e o melhor possível para o pai de família. Não vamos nem considerar servidor, vamos considerar aquele que tem família, todos aqueles que estão aí à frente desenvolvendo o seu trabalho. Também compactuo com a ideia que o voto foi necessário, positivo, por conta do que veio. Não teve nenhuma conversa com os parlamentares dessa casa, não teve nada antecipado. Nós não podemos deixar de votar favorável àquilo. Deveria ser melhor? Com certeza sempre vai ser melhor um aumento maior. Sempre vai ser melhor. Mas antes, alguma coisa, infelizmente, como alguns mencionaram, do que nada. Então, eu quero dizer para o senhor aí que a nossa casa vai sempre estar a favor daquilo que é certo e daquilo que é de direito dos servidores. Obrigado, vereador Almir. Mais 2 minutos, se possível. Em virtude dois a par, 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Perfeito. Também parabenizo o vereador Almir por várias medidas que foram tomadas aqui dentro, que muitas vezes são distorcidas em rede social, são colocadas de forma impopulares, mas que visaram aqui a valorização, como também hoje essa casa tem uma estrutura de valorização dos estagiários, por exemplo, que é diferenciada, e a gente percebe o quanto isso oportuniza para jovens que estão procurando muitas vezes o primeiro trabalho, a primeira atividade profissional tem se desenvolvido aqui com também essa visão. Mas, infelizmente, a gente tem aqueles que não entendem o contexto das coisas e que querem distorcer e fazer narrativas de forma caluniosas. Isso não pode prosperar. Então, eu sigo aqui, né, fazendo o trabalho com muita seriedade, sim, com o compromisso que a gente tem com a cidade e entendendo também que a política ela se constrói entre os sonhos e a possibilidade e que os avanços se dão diante de uma lógica. A gente sabe que da lógica de gestão, vereador Alexandre Matias, muitas vezes existe uma dificuldade, né? Que gestor que não gostaria de conceder todos os aumentos, mas tem, em relação à Caixa, em relação às próprias peculiaridades que o município tem, há disposições em leis federais, os seus patamares, e a gente precisa deixar isso claro. Falando ainda sobre outro assunto que eu tenho acompanhado muito de perto, é em relação ao ônibus do Instituto Federal de Santa Catarina. Quando a gente teve o corte anunciado numa quinta-feira, né, pelo governo do estado, e logo na sequência, na segunda-feira, já não tinha um fornecimento disso, esse é um assunto que a gente está movimentando com a Câmara de Gaspar, e até para que todos entendam com mais clareza, nós temos hoje 2.500 estudantes no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Gaspar, e desses 2.500, 1.200 são da cidade de Blumenau. E com a dificuldade do transporte e da logística, muitos deles, inclusive, estão anunciando, vereador Adriano, o corte em relação aos seus estudos, e esse assunto precisa. Nós aprovamos na sessão passada um apelo aqui dessa casa, que se colocou de forma quase unânime, né? No sentido da importância de esse assunto ser revisto pelo governo do estado, e nós fazemos novamente esse pedido aqui. É muito importante para que a gente garanta o acesso à educação, e garantir o acesso à educação também é garantir o acesso a toda a logística, inclusive do transporte. Obrigado.